Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Viva Voz Delas, um podcast feito para você, mulher, com histórias reais, histórias de desafios, de obstáculos, histórias que foram vencidas, superadas, histórias de alegrias. E isso tudo de vida de verdade, de vida que a gente vive realmente no dia a dia. E o nosso objetivo aqui é falar com mulheres, para mulheres, olhando para todas as frentes dos nossos desafios no dia a dia. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio, mais um episódio do nosso podcast Viva a Voz Delas. E hoje eu estou aqui com uma convidada mais do que especial, que tem o meu carinho e a minha admiração, Kerly Montiel Lauer. Seja muito bem-vinda, Kerly. Boa tarde, obrigada. A Kerly é uma pessoa que já nos conhecemos há bastante tempo, né, Kerly? Ela que é uma mãe incrível, uma profissional ímpar, e ela está aqui para dividir um pouquinho da vida dela, das experiências dela, e eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para você, então te convido a permanecer com a gente. E se tem uma mulher que está aí com você, ou que você conheça, que precisa ouvir uma história de superação, aprender, não desistir, fica com a gente que vai fazer todo sentido para você. E digo mais, pega um papel e a caneta, talvez alguma frase, algum insight que surgir aqui nesse bate-papo vai fazer toda a diferença na sua vida. Kerly, para a gente começar, se você for questionada de quem é a Kerly, é a primeira vez que uma pessoa chega a você e te pergunta quem é a Kerly, como você se apresenta? Bom, Kerly, fotógrafa, mãe, casada, uma pessoa com bastante determinação, muitos sonhos, mas eu acho que a maternidade é o carro-chefe da minha vida hoje. Kerly, conta pra gente como é que foi a tua infância, aonde você morou, como você cresceu e o que a tua infância influenciou na mulher que você é hoje. Então, eu cresci até os 13 anos em Saudades, no município de Saudades, né? Meus pais moravam lá. Meu sonho era ter um irmão, então, aos quase 10 anos, eu tive um irmão e somos em 2, mas era meu sonho, assim, ter uma companhia, né? Com 13 anos, meus pais se mudaram aqui para Pinhalzinho e a partir dali a gente passou a viver aqui, né? Eu construí minha família aqui, meu marido é daqui também, mas eu sempre gostei muito do município de Saudades. Sempre pensava assim, no começo, o meu sonho era voltar para lá. E depois a escola, né? Eu fui aprendendo a construir a minha vida aqui. E o que eu levo assim do município de Saudades é que tudo lá é muito próximo. As pessoas sempre lá eram... Lá a gente conhecia todo mundo, né? E no começo aqui isso me fazia muita falta, de ter essa vida um pouquinho mais livre, mais parceira com a sociedade. Mas hoje eu falo que eu não voltaria, né? Hoje Pinhalzinho é assim um município que tem meu coração, não iria para outro lugar. Me formei em São Miguel, né? Sou formada em psicologia, me formei em São Miguel. Atuei alguns anos como psicóloga, mas depois que eu tive o meu menino, Caetano, as coisas mudaram, o trajeto mudou, né? E acabei indo para fotografia. Então, hoje eu tenho o meu estúdio aqui em Pinhalzinho e atuo, então, como fotógrafa há quase 8 anos. E uma fotógrafa incrível. Obrigada. Eu amo o trabalho dela, já fiz muitas fotos, quero fazer muitas ainda. Será um prazer. Kerly, foi uma infância, assim, difícil, desafiadora? Ou foi uma infância prazerosa, solta? Como é que foi? Foi prazerosa. Meus pais, assim, são de uma família humilde, né? A gente nunca teve, assim, nada sobrando. Tudo foi conquistado com muito trabalho, com muita dedicação, muito suor. Mas foi uma infância muito boa, né? Eles sempre me criaram com muito amor, muito carinho. Meu irmão também. Sempre tive
meus avós, a família ali como suporte. Então, eu sempre disse que eu fui uma criança feliz, né? Tenho boas lembranças da minha infância. E a fotografia já fazia parte da minha infância. Era uma das brincadeiras que eu mais gostava de brincar. Até alguns dias atrás, eu estava vendo algumas fotos e, na época, eu lembro que o meu padrinho tinha um rádio na casa dos meus avós e eu usava aquele rádio para ser a minha câmera fotográfica. Então, eu fotografava todo mundo com aquilo, né? E, na época, era aqueles rádios com o toca-fita, lembra? Sim, Aí, na sim. parte do toca-fita, eu abria, eu botava um papelzinho e aí, tipo, eu fazia que eu tirava foto, né, da pessoa. Aí eu desenhava a cena como eu conseguia para entregar a foto para a pessoa. Mega criativa. Sim. E depois, quando eu optei, então, em fazer a faculdade, né, eu falava que eu ia fazer jornalismo porque tinha uma disciplina de fotografia. Mas, como na época eu trabalhava já na UNOESC, não encaixava os cursos, né? E a psicologia era a minha segunda opção. Então, eu acabei fazendo o curso de psicologia, atuei por quase 5 anos e hoje não me vejo voltando. Né? Hoje eu vejo, assim, me ajudou muito a psicologia, acredito que para mim a maternidade me ajudou muito, não em atuar como psicóloga, né? Mas em facilitar o meu processo nas questões com o Caetano, né? Em buscar mais informações, em tirar mais dúvidas. Eu acho que isso me deu um suporte maior, que talvez eu não teria se eu não tivesse essa formação, né? Mas eu, assim, pensando na minha infância, em brincadeiras, eu tive uma infância feliz. Que legal. Kerli, eu vejo em você uma mulher muito resiliente. Da onde vem tanta resiliência assim? Isso vem de berço já ou isso foi forjado em você ao longo da vida? Eu acho que a vida foi construindo isso, sabe? Eu tive bons exemplos, né? Tenho, assim, minha mãe, né? Minha avó. Mas eu acho que a vida foi construindo isso em mim. Não é algo que... Eu vejo que não é algo que nasceu pronto, né? Entendi. As experiências da vida foram construindo isso. E só para contextualizar aqui do porquê eu falo em resiliência, a gente vai entrar agora nessa pauta que é a maternidade. A Kerli, ela é casada com o Ivan e ela é mãe do Caetano, um menino de 9 anos. Vai fazer 9 em outubro. Vai fazer 9, tá com 8 agora. E da Tereza. A Tereza que tem 6 anos. 6 anos. Kerli, conta um pouco pra gente sobre como foi a maternidade para você, especialmente do primeiro filho, e que forjou essa mulher resiliente que você é hoje. Com certeza a segunda maternidade também. Eu também sou mãe de 2 e cada um ensina de um jeito diferente. Mas eu gostaria que você compartilhasse um pouco dessa dinâmica e, de fato, como é e quem é o Caetano, quem é a Tereza, por favor. Então, eu sempre tive o sonho, assim, de ser mãe, né? Era algo que eu queria muito. Engravidei do Caetano, né? O meu primeiro filho, então. Foi muito planejado, muito desejado. E tudo se desenvolveu normal até os 2 meses. Com 2 meses de vida, o Caetano teve a primeira reação alérgica. Aí, a partir dali, nós descobrimos, então, que ele era alérgico a 16 coisas. Hoje, ele ainda é à soja e ao leite de vaca, né? A tão temida e falada APLV. Quando nós começamos a descobrir essa alergia, já começou a mudar muita coisa na nossa vida, né? Como o Caetano reagia a traços, então eu não podia consumir, eu optei em amamentar ele no peito, eu não podia consumir absolutamente nada fora de casa. Eu não podia usar um copo de água de vidro numa padaria, por exemplo, né? Porque provavelmente aquele copo já tinha tido contato com o leite. Então, assim, muita coisa começou a mudar a partir dali. E eu falo que a maternidade, ela desenvolve uma força que eu acho que nada na vida tem a mesma capacidade de desenvolver. Porque as pessoas me falavam assim, mas você pode consumir. Sim, eu podia consumir qualquer coisa, mas se eu consumia algo que tivesse qualquer coisa que desse alergia no Caetano, em mim não dava nada, mas nele dava. E ver quem a gente mais ama sofrendo
eu acho que é a maior dor, né, que a gente pode ter. E nós, então, fomos lidando com a alergia e o desenvolvimento do Caetano começou a chamar minha atenção já com 6 meses, né? Ele não brincava com brinquedos, ele não dava assim muita não dava muita atenção para brinquedos mesmo, né? Ele preferia, por exemplo, uma tampa de um pote e ficar rodeando. Ele os desenhos que tinham muita informação, ele tinha muita estereotipia. E eu comecei a suspeitar do autismo, né? Como na época eu trabalhava na APA e trabalhava atendendo pessoas autistas, eu ligava muitas coisas, né? Mas ao mesmo tempo as pessoas me falavam: não, isso é coisa da tua cabeça, é coisa de mãe de primeira viagem, a gente se preocupa, a gente vê coisas onde não tem. E eu sempre falo, isso amenizava a minha dor, porque ninguém quer, nenhuma mãe quer concordar que o teu filho tem alguma coisa, né? E aí, com 1 aninho e pouquinho, em uma consulta que a gente fazia mensal, né, em função da alergia, eu comentei com a pediatra que nos atendia. Eu falei para ela: olha, doutora, às vezes eu acho que o Caetano é autista. E ela prontamente concordou comigo. Ela disse: olha, eu também acho. Vamos investigar. E claro que eu saí de lá arrasada, né, falando que eu não ia voltar mais, porque não podia, né, o Caetano não podia, não tinha sentido ele ser autista. Mas claro que a gente saiu de lá já buscando um outro médico para avaliar. E aí veio a pandemia. E aí, com a pandemia, assim, atrasou muita coisa, mas ao mesmo tempo foi um boom, assim, no desenvolvimento do Caetano dentro das características do autismo. E nós conseguia, na época, consultas, mas todas online. E eu falava: não, eu não quero uma consulta online, eu quero alguém que olhe para o Caetano, que veja o que e como ele faz. E aí a gente foi a Curitiba, não, a Porto Alegre. Nós consultamos lá. E quando nós chegamos lá, eu já falei para o doutor: olha, doutor, eu não estou aqui para saber se o Caetano é autista ou não. Eu já tenho certeza pelas características. Mas eu preciso saber como que eu vou lidar com isso agora. E ele avaliou o Caetano e ele falou: olha, a gente não tem dúvida, né, que ele realmente tem todas as características de uma criança autista. E a partir de lá nós começamos, então, a buscar terapias, né, investigar outras questões. Mas, assim, foi o ponto ali, o pontapé que a gente precisava para buscar outros recursos, né? Principalmente a fala, que era o que mais estava, assim, atrasado. Aí, a partir dali, nós, então, saímos com o laudo, né? É oficial, o Caetano é autista, vamos agora... O Caetano estava com que idade? Ele estava com 1,8 na época. Nós levamos, assim, um tempo até conseguir alguém que, né, fechasse o laudo, tudo mais... E com 1,8, então, foi confirmado que o Caetano era um autista nível 3, né? Pela idade, por todas as características e atrasos que ele tinha. E, infelizmente, até hoje, o Caetano é um autista nível 3, né? Ele teve evoluções, mas não a ponto dele baixar um nível, né? Porque com terapias tem crianças que conseguem ir diminuindo o grau, né? Mas, infelizmente, até hoje não foi o nosso caso, né? O Caetano, assim, é um autista nível 13, então, que a gente fala, né? Um autista severo, com muitas questões. Crises, né? Ele faz uso de medicação, muitas medicações. Ele vai precisar de um suporte provavelmente a vida inteira, né? Então, para se alimentar, para questões de higiene, a questão da comunicação... Ele precisa do nosso olhar, da nossa atenção 24 horas por dia. A gente segue estimulando, né, buscando tudo que a gente consegue assim arcar com ele para amenizar um pouco as coisas, mas não no sentido de cura, né? Não tem uma cura. A nossa vida é em função dele, em ajudar ele, buscar todas as potencialidades possíveis, mas sabendo que ele não vai desenvolver 100% como uma outra pessoa, né? E como veio a segunda maternidade, a Tereza? Ela foi planejada? E como é que você se sentiu? No sentido de que tenho medo, será que vai ser autista ou não, ou outra? Como é que foi para você, como mulher, ser mãe novamente, e quando você descobriu a gestação da Tereza?
A Teresa, ela foi planejada e foi um misto, assim, bem grande, porque quando nós fechamos o diagnóstico do Caetano, eu já estava grávida da Teresa. E aí o medo foi muito grande ali no começo, né? A gente sabe que a probabilidade de um menino, se a Teresa fosse um menino, a probabilidade dela ser autista também era muito maior do que uma menina, né? Em questão de pesquisas, né? Então a gente teve assim muito medo, né? A Teresa foi estimulada e foi analisada desde que nasceu. Então assim, qualquer coisa que ela fazia diferente, a gente já ficava assim, ai, ela faz isso, né? Um alívio. Um alívio. Ou então, se ela demorava em alguma coisinha, a gente já começava, não, vamos estimular mais, né? Aqui vamos insistir um pouquinho mais. Mas ela sempre foi muito diferente do Caetano. Ela sempre desenvolveu tudo muito rápido e com muita facilidade. Mas até hoje a gente pede atenção, por exemplo, nas escolas, né? Que nem agora ela está começando a parte da alfabetização e leitura, né? Então, a gente sempre fica ali analisando, vendo se ela tem alguma dificuldade maior. E até hoje não, a Teresa não tem assim nenhuma característica, né? A questão da gestação assim dela foi aquela preocupação sempre, né? Por mais que a gente pensava, ela pode não vir, ela também poderia vir, né? Com qualquer nível de autismo. Então a preocupação ela sempre existe, sempre vai ter esse medo. E graças a Deus ela não tem nada, né? E é o xodó, assim, do Caetano. E eu sempre falo que ela é a nossa melhor terapeuta, né? Porque ela olha o Caetano sem qualquer julgamento. Ela não trata ele como o Caetano autista. Ela trata ele como o Caetano, o irmão dela, que ela quer que ele faça as coisas do jeito dela. Então, às vezes, a gente vê assim que se eu vou tentar fazer uma brincadeira com ele, geralmente eu tenho uma intenção, né? Eu quero que ele faça aquilo, eu quero ver ele fazer aquilo. E a Teresa não, ela só quer que ele brinque com ela. É genuíno. É genuíno. Totalmente genuíno. Então isso é lindo de ver. Porque ela não tem uma intenção de tirar algo. Tipo, não, Caetano, eu quero que você faça isso. É pro teu bem isso. Né? Ela só quer que ele brinque numa brincadeira normal de duas crianças. A criança é maravilhoso. É maravilhoso. Então, assim, ela estimula muito. E além dela estimular, sem ter essa intenção, esse conhecimento do que ela realmente está fazendo, tem amor, né? Ela ama ele do jeito que ele é. E ela fala isso, né? Hoje ela já entende que ele é diferente dos outros amigos dela, né? Eu conheço a Teresa. A Teresa abraça, a Teresa ela se apresenta, ela chega de uma forma muito carinhosa. Eu lembro de uma vez que eu encontrei ela na escola e ela me disse, você sabe quem eu sou? Eu sou filha da Kerly. Eu achei tão bonito da parte dela, porque ela ela é muito genuína no jeito de ser, muito carinhosa, muito amorosa. E que bênção o Caetano ter um irmão assim. Sim. Tanto que às vezes a gente tem que falar para ela, Teresa, menos, né? Porque o Caetano não gosta tanto desse vínculo. A questão afetiva para ele cansa, né? E ela às vezes quer abraçar e quer beijar e quer ficar pendurada nele e ele não quer. Então a gente tem que ir dosando isso, né? Que tem limites, que o Caetano cansa, que às vezes ele não entende a brincadeira, então ele não quer, isso pode desencadear uma crise. Então a gente tem que estar o tempo todo ali dosando isso também. Mas eu sempre falo que o olhar mais puro é o dela. Não tem quem compete com ela assim em casa, né? E Kerly, e o casamento? No meio disso tudo, quer dizer, pandemia, eu descubro que o meu filho tem um laudo confirmando que ele é autista, eu tô grávida de uma segunda gestação. Como é que é essa relação entre você e o Ivan como casal e encarar essa realidade toda? Eu acho que tanto eu quanto o Ivan, a gente nunca viu isso como algo, como uma desculpa para o casamento não dar certo, né? A gente porque sempre, é muito comum. A gente vê muitos casamentos que eles são desfeitos por
pequeno grau de dificuldade, muitas vezes, na criação dos filhos. Sim, não, isso nunca foi algo que nunca apareceu no nosso casamento. Nunca foi lidado como é teu filho, o problema é teu, né? Porque eu vejo que tem muitas mães que lidam com crianças autistas totalmente sozinhas, como se elas fizessem o filho é a mãe. A sozinha, mãe tem que criar sozinha. Exatamente. E isso nunca foi questionado, nunca foi algo assim que eu acredito que nunca passou nem na minha cabeça, nem na cabeça do Ivan. A gente sempre encarou tudo junto, né? A gente segue encarando tudo junto porque a nossa realidade, a nossa vida não é a mesma com uma criança autista. Então, a gente tem que abrir mão de muitas coisas, não poder sair muitas vezes, não poder praticar um esporte, né? A gente abre mão de muita coisa. Por quê? Porque muitas vezes um está trabalhando, o outro está cuidando do Caetano, o outro está em função da casa. Sabe? Sempre vai ter alguma demanda. Então, a gente nunca falou, em nenhum momento nenhum falou pro outro, mas eu queria fazer tal coisa e eu não posso porque a gente tem o Caetano. Então, te vira. Né? Sempre foi um trabalho em equipe. A gente sempre se auxiliou, sempre se ajudou. E eu sempre tive a sorte assim, de ter... eu sempre falo que o Ivan é um paizão. Ele aprendeu a ser um paizão. Ele dá conta, ele se vira com o Caetano. É ele que cuida da parte de banho. Hoje nós ainda falamos que tem que cortar o cabelo a gente corta em casa. Então, são pequenas coisas que no dia a dia, para uma família normal, é tudo tão fácil. E lá em casa tem que ser tudo pensado, analisado, como que vai ser feito. Estudado, planejado, para ver se dá para fazer, se não dá para fazer. E eu sempre falo que eu só consigo ser a profissional também que eu sou porque eu tenho o Ivan. Porque ele me dá esse suporte com o Caetano, né? A nossa rede de apoio é eu, ele e as vó. E as duas vó ainda trabalham fora, né? Então, assim, elas não estão o tempo todo ali disponíveis para nós, né? Preciso ir em tal lugar, eu deixo o Caetano numa vó. Não é assim. Então, assim, a nossa rede de apoio é muito pequena. Nós precisamos sempre analisar tudo com antecedência, com, né, quem vai ficar, como que a gente vai fazer. E o meu trabalho a nossa conduta em casa é de manhã, eu estou em casa com os dois, né? Eles ficam comigo. Tereza tem as atividades dela, a patinação, então eu vou, levo. Tudo não abre mão das atividades da Tereza? Não. A gente não, a gente nunca usou. Eu não posso porque eu tenho Caetano autista. O que a gente sempre tenta é explicar. Olha, às vezes eu não consigo ir porque o Caetano teve uma crise e às vezes é uma crise de 1 hora. Então, assim, mas não como uma desculpa de que eu não posso ou né, não consigo. Não. A gente vai remanejando dentro do que consegue, mas não em abrir mão das coisas dela. Por quê? Porque eu quero que ela também tenha as atividades dela. E eu nunca quero que ela pense, né, no futuro, eu não fiz isso porque eu tinha o meu irmão autista. Eu não quero que ela abra mão das coisas dela, de conhecer coisas, né? Que nem a patinação é algo que ela ama, a gente remaneja os nossos horários, às vezes dá uns atropelos para ir, mas ela vai. Então, ela de manhã faz as atividades dela, mas, por exemplo, eu levo ela, volto para casa com a Caetano, volto, pego ela e volto para casa. Sempre acompanhada do Caetano. Sempre acompanhada do Caetano. Eu, por exemplo, não posso ir até o ginásio e ficar com o Caetano lá. O Caetano não aguenta ficar lá, né? Ele não é um ambiente que tem barulho, que tem várias pessoas, ele não entende a dinâmica desse espaço. Então, dá correria? Dá, mas tudo bem, vamos lá? Né? Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Ela, com o tempo, vai aprender a se virar mais, vai facilitar, né? E assim é em tudo. Todas as coisas que a gente tenta fazer, a gente vai remanejando dentro das condições do Caetano. O Caetano a casa gira em torno dele, mas não como ele sendo um problema, né? E a gente vai construindo cada coisinha que a gente consegue, a gente vai construindo dentro das condições dele, mas assim, tentando dar o melhor suporte para Tereza. E claro que a gente, como casal, muitas vezes fica em último lugar. Mas com o tempo a gente aprendeu que a gente consegue fazer coisas em casa também, né? Eu e o Ivan não somos assim muito... A gente nunca foi muito de baile, de festa. Nós sempre fomos um casal mais caseiro. Então isso talvez facilitou
né? Claro que às vezes a gente sente falta de poder sair, sabe? Daquela liberdade de, hoje não quero fazer nada em casa, vamos comer alguma coisa fora? A gente não pode. Não pode. Então, ou a gente pede alguma coisa para comer em casa. Raramente a gente pede um suporte para as vós, para ficar e a gente poder sair. Mas, assim, não é algo que a gente usa como desculpa para, não tá mais dando certo, né? A gente faz dar certo. A gente, Depende hoje de não, nós. não tá, hoje não foi um dia tão fácil para um, a gente tenta dar um suporte um pro outro, né? Eu tô mais com o Caetano do que o Ivan, né? O Ivan fica mais à noite. Ele trabalha em outra empresa Isso. durante o dia. Durante o dia, horário E comercial. você já tem uma agenda mais flexível. Você que faz a tua agenda. Eu faço a minha agenda justamente por causa do Caetano. Tem que ser assim. Tem que ser assim. De outra forma, não. Eu sempre falo que eu, dentro de uma empresa com horários a ser cumpridos, não funciona. Não funciona porque, assim, nós temos as consultas, né? A gente tem, assim, uma rotina de consultas maior. Às vezes o Caetano não tá bem e ele não vai, por exemplo, na escola, né? Ele fica comigo. Precisou de alguma coisa na escola, sou eu que vou. Entende? Então, tudo que for em torno ali do Caetano, a primeira referência sou eu, né? O Ivan não pode ficar saindo cada pouco do trabalho dele, porque ele sim trabalha numa empresa com horários a ser cumpridos. E isso não diminui a responsabilidade do meu trabalho, né? Mas eu consigo montar a minha agenda dentro da agenda do Caetano. Tem imprevistos? Tem. Mas é mais fácil de remanejar. Nesse processo todo, Kerly, quando você, né, foi mãe, aí você foi descobrindo logo nos primeiros meses de vida, veio a pandemia, aonde ficou a Kerly profissional? Ela parou, estagnou e quando ela voltou? Quando nós começamos a descobrir a questão do autismo, eu ainda atuava como psicóloga. E em função da alergia do Caetano, como eu optei dele mamar no peito, não estava mais... Eu vi assim que o fato de eu trabalhar em uma empresa não estava dando certo, né? O Caetano me exigia mais tempo. E aí eu comecei a ver que não estava legal, que eu não estava me sentindo uma boa mãe, na verdade, né? Eu não me sentia presente o suficiente, mas eu também não conseguia ficar sem trabalhar. Aí quando nós descobrimos, então, confirmamos a questão do autismo, começou a vir uma demanda de pessoas, famílias me procurar para avaliar, para atender seus filhos, porque suspeitavam do autismo também. E isso começou a me cansar muito, porque eu não queria atender outras pessoas autistas, né? Porque ter uma criança autista é muito cansativo, é muito exaustivo. O Caetano me exigia muito. E aí eu pensava, como que eu vou acolher uma outra família se eu não tô conseguindo lidar com a minha dor nesse momento? Porque é uma dor, né? A gente idealiza um filho perfeito e aí você vê que não vai ser por esse caminho. Você tem que remanejar a tua vida inteira. Tudo que você sonhou, praticamente tudo que você sonhou não vai acontecer, né? Às vezes a gente fala em casa, ele podia estar jogando bola, ele podia estar andando de bicicleta, ele podia estar na rua brincando, né, com os amigos, e nada disso acontece. Ele não joga bola, ele gosta que empurram na bicicleta, mas se você não empurrar ele, a bicicleta não sai do lugar, né? Então é ir lá e fazer tudo por ele, sem ele ter aquele sonho, né? Não é algo dele, é algo que a gente vai estimulando. E eu não quis, então, atender outras famílias, né? Eu fiz muitos cursos, eu busquei muita informação, mas assim, para trabalhar com o Caetano. Não como psicóloga dele, mas como mãe, né? Então, hoje tem muitos cursos, tem muitos recursos que as próprias famílias podem estimular. E aí, eu optei em parar, então, de trabalhar com a psicologia, né? Mas já pensando assim, tá, e eu vou fazer o que agora? Porque... Você não se imaginou em nenhum momento, vou ser só mãe? Não, isso não era uma opção. Que não fosse mais do que o suficiente. Isso, mas eu não me via sendo só mãe e dona de casa, né? Vou cuidar da casa e do meu filho. Não. Eu pensava assim, eu preciso de algo que vá ocupar a minha cabeça também.
E aí, como eu pensava assim, eu não conseguia encaixar dentro da psicologia, porque daí eu teria que abrir um consultório, eu teria que... Sabe, eu e o Ivan fomos pensando, né, em tudo que eu precisaria remanejar, estruturar, para mim continuar atuando. Que não fosse dentro de uma empresa. Eu podia ir para um setor de RH, por exemplo, mas dentro de uma empresa. E aí eu vi um curso de fotografia. E aí veio aquela lembrança da infância, né? E Conectou. eu pensei, por que não, né? Eu vou fazer o curso, se eu gostar, talvez é algo que eu possa investir. Aí eu comecei a fazer o curso. Então eu preciso de uma câmera. Aí eu comprei a câmera. E aí eu comecei a fotografar a família, né? Uma festinha de aniversário aqui, uma primeira eucaristia ali. E as pessoas começaram a procurar, eu comecei a divulgar um pouquinho. E quando eu vi, eu já tinha uma demanda. O meu nome foi se espalhando, né? A Kerly que faz foto. E fui construindo um nome, né? Dentro da fotografia. E não parei mais. Tá até hoje Tô aí. até hoje e sempre falo que eu vou até onde o Caetano me permitir. Você é feliz nessa dinâmica? Sou. Eu te Sou vejo feliz. uma mulher feliz. Muito resiliente, mas te vejo uma mulher muito feliz. Sim. Kerly, se a gente for pensar, como é para você ser mulher, ser mãe de uma criança autista, ser mãe 2 vezes, né? E ainda dividir a tua vida entre profissional, pessoal. A maternidade é algo que consome muito também. Mas se a gente pensar, você chegou a ter algum dia ou algum momento, e a gente já até teve alguma conversa nesse sentido em bastidor, de dizer, poxa, cansei, não quero mais, estou esgotada, estou exausta, vou chutar o balde. Você já chegou a se ver assim? Já, e várias vezes. Muitas vezes, né? Tem dias, eu acho que é muito comum a gente sentir isso, né? E eu vejo assim, não tem motivo da gente esconder, né? Esses dias difíceis. Eu acredito que todo mundo tem dias difíceis. Já pensei muitas vezes em abrir mão da fotografia e falar, não quero mais fazer nada. Não quero mais ver ninguém, não quero mais falar com ninguém. E aí é aquela frase, dorme que passa, né? Então, chegava outro dia, a gente, vou lá, continua atendendo, vai editar umas fotos, vai montar um cenário, vai fazer um ensaio externo e passa, né? Então, eu acho que todo mundo tem problemas. O que eu tento é não colocar os problemas, deixar eles ser maiores do que as coisas boas que a gente pode construir. E eu sempre falo que a minha mãe às vezes fala assim: pega menos coisa, faz menos coisa, atende menos. E ela é uma pessoa que não para, né? Ela é no 220. Então eu vejo assim que, assim como ela não para, eu também não paro. Ela me ensinou que eu não nasci para ser só mãe e dona de casa. Eu preciso de algo que eu me sinta valorizada, eu me sinta vista sem ser a Kerly, a mãe do Caetano autista, porque a gente acaba sendo rotulada, assim, né? E talvez eu seja mais conhecida como a Kerly, a mãe do Caetano autista, do que a Kerly, a fotógrafa, porque... Isso te incomoda? Não me incomoda, porque eu acho que essa questão do autismo tomou uma dimensão muito grande. E nós, na época, nós divulgamos, a gente fez um vídeo contando abertamente para as pessoas. Porque eu vi, assim, o fato das pessoas suspeitarem de algo me incomodava. Sabe? Delas cochicharem, delas olharem para o Caetano e elas viam que tinha algo diferente, mas, assim, nunca falavam abertamente com a gente. Isso me incomodava, me doía muito. Então, nós fizemos um vídeo contando, né, relatando abertamente que o Caetano é um menino autista. Mas, assim, teve uma divulgação maior do que a gente esperava, né? E na época, muitas famílias vieram falar comigo. Algumas que estavam suspeitando também o que a gente fez, trocas de informações. Hoje ainda vem pessoas me perguntar como que a gente começou a investigar e tudo mais. Então, eu não me importo em ser a Kerly, a mãe do Caetano, o autista, né? De forma alguma. Ele é meu filho, eu sou a Kerly, a mãe do menino autista, né? Com orgulho. E não me incomoda.
mas me incomoda o julgamento, assim, quando as pessoas criam esses rótulos, assim, que às vezes machucam a gente, né? Ou suspeitam dos nossos potenciais, ou nos colocam no papel de vítima sem a gente ser vítima, porque eu sempre falo, a gente não é vítima dessa situação, né? Então, lidar é difícil, sim, tem dias muito difíceis, que nem eu falei, muitas vezes dá vontade de abandonar tudo e, tipo, vou sentar e vou só chorar e vou me lamentar da vida, mas eu vou ganhar o que com isso? Não vou ganhar nada, né? Não vou pra frente, não vou ter força pra lidar com o Caetano. Não vai mudar o cenário, né? Não vai mudar o cenário. Pelo contrário, eu acho que vai piorar. Exato. Porque quando eu tô... Um dos motivos de eu ter saído da psicologia, que eu falo que a fotografia, né, me proporciona, eu não vou fotografar algo triste. Ninguém me chama quando tá triste. Hoje eu tô muito triste, vou fazer umas fotos pra ver se eu melhoro. Acho muito Né? bom. As pessoas vêm porque... o que acontece às vezes, uma mulher... talvez não tá se sentindo assim tão bem, ela quer ver o potencial dela numa foto, mas ela tá vindo por algo legal, né? Então, ela não vai no ensaio para se lamentar da vida. Ela vai lá porque ela... não, eu quero ver algo que talvez eu não tô percebendo em mim, tô entrando numa nova fase, é um aniversário, é uma festa. As sessões, né, especiais, que nem agora teve as sessões de Dia das Mães que eu fiz, são sempre momentos especiais e felizes, né? E isso acaba me tirando do meu mundinho também e recarregando as minhas energias para mim ir para casa e vamos lá de novo, né? Vamos seguir. Às vezes não foi um dia tão fácil, mas amanhã melhora ou piora. Né? Mas vai passar. Mas vai passar. É um dia de cada vez. Viver com uma criança autista, assim como qualquer um, né? Mas é um dia de cada vez. Com o Caetano, assim, é tudo muito incerto. A gente não sabe como ele vai começar o dia, se vai ter crise, não vai. Então, ele vai conduzindo o nosso dia, mas como diz o médico que nos acompanha, né? Quando a mãe tá bem, eles, consequentemente, ficam melhores. E eu sempre falo que eu quero que ele veja que eu tô bem por ele, né? Então, a minha força sempre vai ser para estar bem para ele, pela Teresa. Então, ser útil, me sentir útil, divulgar o meu trabalho, ser reconhecida pelo meu trabalho, me torna também uma mãe melhor, né? Então, eu acredito que eu não teria clientes se as pessoas viessem e eu ficasse falando, pois é, mas é que o meu filho, sabe? Aquela pessoa cheia de problemas. Quem iria voltar para os meus atendimentos? Se eu ficasse ali só me lamentando, né? Em qualquer lugar que a gente for, que a pessoa fica lá se lamentando, a gente pensa, ai meu Deus, não vou mais lá, né? Então, a maioria das pessoas que vêm, que me procuram pelo meu trabalho, elas sabem que eu tenho o Caetano, né, autista, muitas vezes perguntam, a gente troca, assim, conversa, mas muitas falam assim, meu Deus, e tu tá fazendo o que aqui? Né? Tipo, ou então, nossa, eu não imaginei que era assim, e tu tá aqui desenvolvendo um trabalho tão legal. Elas tendem a te imaginar como uma pessoa depressiva, né? Como alguém que poderia ter muitos motivos para ser a vítima da situação. E eu falo, vamos lá, gente, né? Sem me colocar nesse papel de vítima. Eu não quero que as pessoas jamais me olhem como, ai, coitada, ela tem um filho autista. Não, não é esse papel. Esse papel não me cabe. Não me cabe. E, infelizmente, tem pessoas que colocam você lá e fazem questão de te ver sofrida, deprimida, né? Tem pessoas que parecem que dá essa impressão que se você não estiver bem, é melhor te ver assim, não bem. O fato de você estar bem talvez machuque. Entende essa questão assim de que parece que o outro não pode estar tão bem quanto você tá. E aí vão errar o pulo comigo porque esse papel não vai rolar comigo. Já corta o mal pela raiz. Se você tá aí ouvindo a gente e tá achando que tem problema, que tá achando que a vida é difícil, cara, ouve de novo, começa de novo. Começa lá do início do nosso podcast e ouve a história da Kelly. Eu já te falei várias vezes que eu aprendo muito com você. Você é uma inspiração para mim como mãe, como profissional, pela resiliência que você tem. É muito bom te ouvir falar com o coração leve, apesar de uma jornada difícil para alguns, complexa para outros, depende muito do ponto de vista.
Mas quando a gente está dentro de casa, olhando para os nossos filhos, olhando para a vida que a gente construiu e está construindo, você vê que é mais um dia. Mais um dia, vai passar, como você disse, né? Dorme que passa. Se você tivesse a oportunidade, Kerly, de olhar para a Kerly quando ela tinha 15 anos, hoje ela está aqui, essa mulher, mãe, e você tivesse a oportunidade de estar em contato com a Kerly de 15 anos, o que você diria para ela? Eu acho que eu diria para ela, te prepara. Porque não vai ser fácil. Lá vem, grosso. Lá vem. Às vezes eu brinco que eu nunca fui uma pessoa de dormir muito, assim, né? Eu sempre gostei, por exemplo, de estudar à noite. Mas depois que eu tive o Caetano, dormir, assim, virou um luxo, né? O Caetano sempre foi de dormir muito pouco. Antes da gente ajustar a medicação, ele dormia 2 horas por noite. Mas eu acho que eu diria, dorme um pouquinho mais, curte um pouquinho mais a vida, mas segue firme, sem medo. Eu acho que eu nunca tive, assim, medo de encarar a vida, desde muito nova. E hoje quem eu sou é consequência já daquela Kerly de 15 anos. Mas com certeza eu diria para ela, te prepara, engata primeiro e vai. Jamais ia imaginar que ia viver tudo que vive hoje. Jamais, né? jamais. Você já é vencedora, Kerly. Todo o episódio que a gente faz aqui, eu sempre tiro alguma informação, alguma anotação, alguma frase, algum contexto, né, que eu entendo da nossa conversa, e sempre convido também as pessoas a fazerem o mesmo. Ouça, mas extraia alguma coisa dessa conversa. Para que vai fazer sentido para você? Para mim, Kerly, da nossa conversa, eu tenho anotado aqui a resiliência que muda o jogo. Eu vejo, Kerly, que o fato como você encara a vida, como você escolheu encarar a vida, porque a vida é feita de escolhas. Você escolheu não se vitimizar. Você escolheu encarar de frente, bater no peito e dizer, vamos para cima. A vida é minha, a família é minha, os filhos são meus, a carreira é minha, e eu vou fazer acontecer. Dentro daquilo tudo que eu posso, dentro daquilo tudo que a minha família está à disposição a caminhar do meu lado. E essa resiliência que você tem, ela realmente muda o jogo da forma como você encara a vida, da forma, com certeza, como os teus filhos te veem, como o teu marido te vê, como os teus clientes na fotografia te veem. Então, que bom que você é quem você é, que bom que você é do jeito que você é, que bom que você não tem papas na língua, como você diz, vão errar o pulo mesmo, porque você não manda recado. Recentemente você fez uma publicação no seu Instagram, onde você fez uma carta aberta falando sobre o autismo, e foi algo que realmente impactou uma sociedade. Eu vi muita gente falando da tua publicação, e eu confesso que quando eu cheguei ao final do teu texto, eu chorei. Chorei de verdade. Chorei pela mulher que você é, chorei pela mãe que você é, e chorei de alegria. Chorei de euforia de ver o quanto você conseguiu colocar ali, traduzir em palavras aquilo tudo que você vive todos os dias e que as pessoas não têm nem noção do que é dentro de uma casa, 24 horas, a tua cabeça focada naquilo, e você conseguiu traduzir em palavras de uma maestria, de uma forma tão bonita, Kerly. E você colocou naquele texto, é a primeira. Não sei se vai ser a última, talvez sim. Eu torço que não. Eu torço que você escreva mais sobre isso. Eu torço que você possa sensibilizar ainda mais mulheres que têm que te ouvir. Elas precisam ouvir a mulher que você é, porque você tem tanto a ensinar. Você é gigante no que você faz. E eu amei ter você aqui. Muito obrigada por participar do nosso podcast do Viva a Voz Delas. Eu que agradeço de coração pelo convite. Acredito que a gente já tem assim, uma troca de experiências há alguns anos, né? E me senti muito acolhida em vir aqui dividir. Não é tão fácil e tão simples a gente expor o que a gente sente, né? Assim como essa carta, foi muito desafiador escrever assim, colocar em palavras essa carta, e sim, ela teve uma repercussão muito maior do que eu esperava, e acredito que não foi a última,
porque tem muitas coisas que precisam ser ditas, né? Eu vejo assim que é preciso ser dito. Em primeiro lugar, para as pessoas mudarem um pouquinho o olhar, entenderem que sim, tem muitas dificuldades, muitas, e que a gente não encara elas sempre com leveza. É difícil, é desafiador, mas que dá para encarar, dá para viver, dá para a gente mudar um pouquinho isso. E poder dividir um pouquinho da minha história como mãe e como empreendedora foi bem especial. Foi pensar um pouquinho em toda essa dinâmica de vida também. Porque às vezes a gente liga o piloto automático ali e só vai, né? Sem se dar conta em tudo que a gente está conquistando. Eu vejo, né, assim, o quanto eu conquistei até aqui como mãe, como profissional. E também me fez pensar em não só na Kerly de 15 anos atrás, mas em como eu quero estar daqui a alguns anos, daqui a 5, 10, 15 anos. Talvez em ter o prazer da gente voltar algum dia a ter essa conversa de novo e falar, lembra quando a gente conversou a primeira vez, né? E não parar por aqui, mas poder, assim, conquistar cada vez mais como mãe e como empreendedor. Assim será. Amém. Amém. Esse foi mais um episódio do Viva a Voz Delas. Uma história de verdade. Uma história sem enfeite. Uma história sem rodeios. A vida realmente como ela é o que a gente mais gosta de trazer aqui nos nossos episódios do podcast, ouvindo histórias de verdade, histórias que são vividas na raça, um dia de cada vez. Que bom ter você aqui. Mais uma vez eu te convido a compartilhar esse episódio com mais mulheres que precisam ouvir essas histórias que vão fazer sentido para vocês. E fica aqui o convite também para conhecer o trabalho incrível da Kerly fotógrafa. A gente vai deixar aí na descrição desse vídeo o Instagram dela também. Fiquem à vontade para conhecer, particularmente a gente gosta bastante, tá? E eu convido você a compartilhar, curtir, comentar. Então, divulga para outras mulheres que precisam ter uma coragem, muitas vezes um gás, alguém que vai lá e te empurra um pouquinho e dizer, vamos lá, bora lá, não desiste, segue em frente. Que bom ter você aqui e até o próximo episódio Viva a Voz Delas.